Então a gente falava a respeito do ferro M e do ferro não M, né? E o ferro não M, né, no ferro presente nos alimentos de origem vegetal, ele consegue se ligar, né, consegue se associar à vitamina C para melhorar essa absorção. E aqui a gente tem uma lista de alimentos com vitamina C que vão ajudar a melhorar, né, a absorção do ferro no organismo. Para o exame de dosagem de ferro, né, é necessário um jejum de 4 horas. A gente vai usar o soro livre de hemólise, porque nesse caso a hemólise, né, disponibilizaria ali a hemoglobina e aí mascararia os níveis de ferro, né? A gente teria um nível maior do que seria encontrado no soro, que seria encontrado na amostra. A coleta deve ser realizada pela manhã, porque a gente tem uma variação diurna significativa dos níveis de ferro, né? Lembrando que a maior parte dos laboratórios faz coleta na parte da manhã, porém a gente tem alguns que realizam aquele serviço de coleta diferenciada, né? Com horário agendado e tudo mais. Então pode ser que alguém agende a coleta para o horário da tarde e tenha essa variação, né, na hora de fazer a dosagem. O método mais utilizado é o colorimétrico, que é aquele que a gente vem discutindo, né, desde o início dessa matéria, e os valores de referência para diferentes grupos são esses aqui. Para os recém-nascidos, cerca de 100 a 250 microgramas por decilitro. Os lactentes, né, que são as crianças que ainda são amamentadas, de 40 a 100 microgramas. Crianças, de 50 a 120. Adulto do sexo feminino, de 50 a 170. E adulto do sexo masculino, de 65 a 170. Por que a gente tem essa variação no valor inferior em relação às mulheres, justamente já considerando a perda sanguínea no período menstrual, né? Então é por isso que o nível inferior é um pouco mais baixo, não é uma diferença tão absurda assim, né, das mulheres para os homens, mas começa a se considerar esse valor inferior um pouco mais baixo. Aqui a gente tem os grupos mais vulneráveis à anemia do tipo ferropriva, né? Só para a gente lembrar, nem toda anemia é por deficiência de ferro, né? Embora muitas pessoas façam essa associação. Então, muitas vezes a pessoa está ali fazendo suplementação, tomando um sulfato ferroso, achando que vai contribuir para melhorar a anemia e às vezes não acontece. Então, há diferentes causas de anemia por falta de vitaminas, por perda sanguínea, por destruição das hemácias, enfim, tem N causas diferentes, né, para que ocorram processos de anemia, que é primariamente a diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. E aqui a gente tem os grupos de risco, né, para a ocorrência de anemia do tipo ferropriva. Vocês podem ver que todos os grupos se enquadram no grupo de risco. A gente tem crianças de 1 a 3 anos que vão ser enquadradas no grupo de risco da anemia, né, e pelo seguinte motivo, né? É uma fase onde você tem a troca, né, de alimentação, onde a criança ainda está aprendendo a experimentar alimentos diferentes. É muito comum nessa faixa etária que as crianças queiram trocar o alimento por doces, né? Então, assim, acaba sendo um grupo de risco por ser uma fase ruim de educação alimentar. Crianças de 4 a 10 anos, pelo mesmo motivo, né? Se você tem uma má alimentação estimulada quando criança, ali na primeira fase da infância, né, que seria de 1 a 3 anos, essa tendência a uma má alimentação ela tende a se perpetuar quando a criança vai se desenvolvendo. Homens, né, adultos, né, na verdade, homens e mulheres, né, adultos nessas situações, a gente tem uma alimentação média da população brasileira que se alimenta extremamente mal, né? E isso inclui o ferro na alimentação. Então, acabam os adultos sendo considerados grupos de risco, e no caso das mulheres, por conta dos eventos menstruais e problemas que estão relacionados ao sistema reprodutivo, né, ao sistema reprodutor, que podem acabar aumentando a ocorrência de quadros hemorrágicos ali, que são muitas vezes confundidos com o ciclo menstrual normal, isso acaba tornando-os colocando dentro do grupo de risco também. Na gestação, pelos motivos óbvios, né, pela distribuição ali dos nutrientes para 2, 3, enfim, acaba aumentando. E no caso das lactantes, por estar passando ali para o bebê os seus nutrientes também. E aqui a gente passa a ter a ingestão média de cada grupo. 7 nas crianças, 10 nas crianças maiores, homens 10, mulheres de 8 a 18, gestante de 27 miligramas e lactante 10. Então perceba aqui que nesse nível o maior é a da gestante. Os idosos começam a entrar nesse grupo de